O livro de Ezequiel, olha, é um dos textos mais intensos e, por que não dizer, dramáticos de toda a Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar na sua mensagem poderosa. Uma mensagem que nasceu no meio do caos, mas que aponta para a esperança. Essa é uma pergunta que atravessa o tempo, não é? É uma questão que em algum momento todo mundo acaba enfrentando, quando parece que o chão simplesmente sumiu. E é por isso que a mensagem de Ezequiel é tão forte. A resposta dele não veio de um lugar tranquilo, de paz. Ela foi forjada no fogo do desastre nacional e por isso que ela ainda queima com tanta força hoje, milhares de anos depois. Então, para a gente entender Ezequiel, a gente precisa primeiro entender o mundo dele. E o mundo dele era um período de caos total, de colapso e de exílio. E essa crise não aconteceu do dia para a noite. Foi, na verdade, uma catástrofe em câmera lenta. Primeiro, lá em 605 a.C., uma parte da elite elevada. Depois, em 597, a coisa fica bem pior. 10.000 cidadãos, um grupo bem maior, e o próprio Ezequiel estava no meio, são deportados. E aí, finalmente, em 586, vem o golpe de misericórdia, a destruição total da cidade e do templo, que era o centro de tudo, da fé, da identidade daquele povo. Dá para imaginar o choque? Eles não eram mais uma nação com seu próprio rei e sua própria terra. Eles viraram prisioneiros de guerra, forçados a recomeçar a vida num lugar totalmente estranho, cercados por uma cultura e deuses que não eram os seus. E é no meio dessa crise nacional toda que surge essa figura central. Mas afinal, quem era esse homem chamado por Deus para tentar dar algum sentido a tanto sofrimento? O nome dele, Ezequiel, já diz muito. Significa Deus fortalece. Uma promessa que, com certeza, ele e o povo precisavam se apegar com todas as forças. Ele vinha de uma linhagem de sacerdotes. Foi treinado a vida toda para servir num templo que ele nunca mais ia ver. A vocação dele foi interrompida antes mesmo de começar. E olha que ironia, com 30 anos, bem na idade que ele deveria começar o trabalho no templo, Deus chama ele para um ministério completamente diferente e, nossa, muito mais difícil. A vida pessoal dele se tornou a própria mensagem. Ele era casado, mas a esposa morreu de repente e isso virou um sinal profético e ele foi proibido de demonstrar luto para mostrar a profundidade da perda que a nação inteira ia sofrer. Mas, antes de qualquer pingo de esperança, Ezequiel precisava entregar uma verdade muito dura. Ele precisava confrontar o porquê de toda aquela catástrofe. O trabalho dele no início não era de consolar, mas de confrontar. Ele tinha que lembrar aos exilados que, de acordo com a própria aliança que eles tinham com Deus, a desobediência e a idolatria, que já duravam séculos, levaram a nação diretamente para aquele julgamento. E o jeito que ele comunicava essa mensagem era extraordinário. Não era só com palavras, eram atos simbólicos, quase umas performances teatrais feitas para chocar mesmo. Raspar a cabeça e a barba, naquela cultura, era sinal de humilhação profunda. Ser proibido de lamentar a própria esposa era uma violação chocante das normas sociais. Eram, na prática, parábolas vivas, impossível de ignorar. E por trás de cada ato, de cada aviso, uma frase ficava martelando, como um tambor. Então saberão que eu sou o Senhor. Isso se repete mais de 65 vezes no livro. E revela o objetivo final do juízo. Não era só punir, mas revelar o verdadeiro caráter de Deus para uma nação que tinha se esquecido dele. Todos esses avisos, esses atos simbólicos, tudo isso estava construindo o cenário para um clímax que era inevitável. E então o grande ponto de virada da história chegou. Nesse ano, um mensageiro finalmente chega da terra natal com a notícia que todos temiam. A notícia devastadora. A cidade caiu. O templo foi queimado. Os piores avisos de Ezequiel tinham se tornado realidade. Esse foi o momento que validou tudo o que Ezequiel vinha dizendo. Não tinha mais o que avisar. O julgamento tinha acontecido. E isso, por mais terrível que fosse, abriu espaço para algo completamente novo. Com o juízo finalmente cumprido, o ministério de Ezequiel dá uma virada de 180 graus. O profeta da desgraça se torna o mensageiro da esperança. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante a mudança central do livro. Para um povo que tinha perdido absolutamente tudo, essa mudança não era só teológica, era psicológica. Sair do juízo para a esperança significava que a história deles não tinha acabado. Dava a eles um futuro para olhar e uma razão para não deixar a identidade deles morrer naquela terra estrangeira. A esperança que Ezequiel trazia não era só um retorno físico para casa.
era algo muito mais profundo. Era a promessa de uma transformação por dentro, um coração de carne no lugar de um coração de pedra. O próprio Deus iria limpar e restaurar seu povo de dentro para fora. Certo. Então, o que fica dessa jornada incrível? Do fundo do poço do juízo até o topo da montanha da esperança. Qual é o legado duradouro disso tudo? A mensagem de Ezequiel deixa pra gente algumas verdades fundamentais. Primeiro, a soberania de Deus. Ele está no controle, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando. Segundo, o propósito do juízo. Não é para destruir, mas para trazer de volta. Terceiro, a responsabilidade individual. Cada um tem que responder por si. E, o mais importante, a certeza da restauração. A promessa de Deus de um novo começo é inabalável. A história de Ezequiel nasceu da ruína total. E ela mostra que é justamente nos momentos de maior colapso que uma visão de reconstrução e de esperança pode surgir com mais força. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Como será que as crises de hoje podem se tornar o terreno fértil para a esperança de amanhã?